Olá! Hoje eu queria dar para você uma dica sobre o uso de réguas de patchwork. O uso, ou melhor, para você entender em que régua vale a pena você investir. Então, ó, vou abaixar um pouquinho aqui e vamos olhar junto. Estou aqui com a minha base de corte, o cortador, e tenho aqui em cima da minha bancada algumas réguas. O que eu quero dizer para você? Primeiro, se você trabalha em centímetros, você precisa ter uma base de corte em centímetros e uma régua em centímetros, que é o caso dessa daqui, tá? Se você trabalha em polegadas, normalmente as bases de corte têm um lado em centímetro e outro em polegadas. Então, aqui do outro lado dessa minha base tá em polegadas. Eu praticamente não uso, muito difícil eu trabalhar em polegadas, tá? Mas se você trabalha em polegadas, você precisa ter uma régua em polegadas, ok? Então, base e régua precisam ter a mesma unidade de medida. Voltando para o nosso lado de centímetros, eu queria dar um destaque hoje para as nossas réguas. Nós temos réguas de diversas marcas, muitas marcas hoje em dia no mercado. O que é importante numa régua? Algumas questões. Ela precisa ter um lado lisinho, que é o lado do direito da régua, onde você olha e vê aqui os números estão na posição certa, você está olhando, eles não estão virados de ponta cabeça ou espelhados. E do outro lado, você precisa passar a mão e sentir levemente as marcações da régua. Significa que ela não vai escorregar tão fácil sobre o tecido quando você for cortar, tá ok? Segundo, não invista em réguas baratérrimas, porque com pouquíssimo uso, essas marcas todas vão saindo e a sua régua vai vir só um pedaço de acrílico que não vai servir para mais nada. Então, se são réguas que precisam ter medidas, invista, você não precisa comprar a mais cara, mas invista numa régua que tenha uma certa qualidade para ter maior durabilidade. Então, essas duas dicas. Mas eu queria te dar mais uma dica. No patchwork, normalmente, nós cortamos tecidos e fazemos contas, né? E dividimos tecidos em centímetros, às vezes centímetros e meio, às vezes precisamos cortar com 0,25, 0,75. Então, preciso cortar um bloquinho, um quadradinho, um pedaço de tecido com 5,025. Não é 5,5, nem com 5, que é a medida redonda. E agora eu quero que você observe algumas coisas. Não estou fazendo propaganda da marca, não tenho parceria com nenhuma delas. Mas essa régua, eu tenho aqui as medidas em centímetro e meio em meio centímetro marcado nos intervalos aqui. Eu não tenho nessa régua a medida de 0,25, 0,75. Então, dificulta os meus cortes nessas medidas. É uma régua nacional. Ela é muito boa, tá? Eu tenho há bastante tempo e ela dura bastante. Essa é outra régua, menor, também nacional. E nessa aqui, se você for observar nesses riscos aqui, eu tenho as medidas de 0,25 e 0,75. Então, veja aqui, ó, 1 centímetro, eu tenho meio, aqui no meio, eu tenho 0,25 aqui e tenho 0,75 lá. E essa aqui, que é uma régua importada, essa é uma régua que eu uso muito, foi a primeira régua que eu comprei. Ela tem as marcas, inclusive aqui no meio, ó, o que facilita muito. Então, agora a gente vai ver ali na base de corte como que a gente usa isso. Mas perceba, essa é uma dica para você poder escolher a sua futura régua. Como que eu vejo o 25 ou o 75? E aí eu queria dar esse destaque.
Tô aqui com duas réguas, uma régua importada, tá? Essa é a régua da Omnigrid, a meu ver, a melhor régua que existe. Essa foi a primeira régua que eu comprei, ela já tem 12 anos, você pode ver que toda a marcação dela tá perfeita, visível, e eu uso ela direto, é a régua que eu mais uso, tá? Essa daqui é uma régua da Pet Tech. Ela é uma régua boa também, ela é uma régua nacional, eu uso menos, mas ela é uma régua muito boa. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Eu vou pegar uma folha branca. Vou pegar essa base branca para poder mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui, ó, 5 centímetros, aqui 5 centímetros, 10, 15, tá? Então, cada marca dessa marca 1 centímetro. Esses risquinhos que tem aqui no meio, marca meio centímetro. Então, por exemplo, se eu tenho que cortar 5 centímetros e meio, eu vou cortar nessa linha aqui, ó, dessas marquinhas, tá certo? Se eu tenho que cortar 10,5, eu vou cortar nessas marquinhas. Essa é a régua nacional e vocês estão vendo que aqui nessa linha ela tem outras marcas. Então, eu tenho daqui aqui 1 centímetro. Daqui aqui eu tenho meio, que é essa marca que a gente veio aqui, já viu? Daqui aqui eu tenho 0,25 e daqui até aqui eu tenho 0,75. Essas informações são importantes nas réguas de patchwork, tá? Então, importante se você puder investir numa régua que tenha essas marcas. Eu tenho aqui, ó, uma outra régua nacional e não é que ela seja ruim, não é ruim. Mas você pode ver aqui, ó, em nenhum lugar dela eu tenho a marca de 0,25 e 0,75. Tô mostrando para vocês benefícios da gente investir numa régua melhor. Vamos agora olhar essa minha régua aqui, que é a régua da Omnigrid. Os riscos são amarelos, mas eles são super visíveis. Então, eu tenho aqui, daqui a aqui, eu tenho 5 centímetros. Os riscos maiores que atravessam todo, marca cada centímetro. 1, 2, 3, 4 centímetros. Os riscos que atravessam quase toda a largura aqui, marcam meio centímetro. Então, eu tenho a divisão de meio. E depois, eu tenho também os riscos que marcam 0,75. Daqui, aqui eu tenho 0,75. Daqui, aqui eu tenho 0,25. Então, eu tenho uma qualidade melhor, eu tenho mais condições de cortar com precisão a medida para o meu trabalho, tá? Então, eu vou usar essa régua, que é a que eu prefiro, vou trabalhar com ela e tô dando essa explicação para vocês. Se você vai comprar uma régua, se você for investir em régua, compre preferencialmente uma régua em centímetros de 15 por 30 centímetros. É uma régua que você vai poder fazer praticamente tudo e que tem as divisões marcando 0,25, 0,75, meio centímetro, todas as divisões. Além dos ângulos, né, ó. Outra hora a gente conversa um pouquinho sobre essa parte aqui. Pensando nisso, então, eu tenho que cortar aqui quadrados de 5 centímetros e 25. A minha tirinha aqui já tá com 5,25 de largura, ó. Mas agora eu tenho que cortar o meu quadrado aqui com 5,25 também. Então, eu vou aqui, alinho a minha régua, alinho aqui. E alinho aqui, ó, eu tenho aqui
E aqui, ó, o meu ponto que marca o 25. Então, alinho e vou cortar. Eu preciso de 2 quadradinhos de 5,25. Vou cortar aqui, ó. Fiquei com os meus quadradinhos cortados exatamente na medida que eu preciso para o trabalho que eu vou fazer agora, tá? Então, essa é uma dica sobre réguas de patchwork. Por que que vale a pena investir em réguas boas, com marcas boas e que tenham todas as marcações de medida, tá ok?